Bom dia, eu já fiz alguns episódios aqui no canal sobre uma fortificação que havia na região do Mucuripe, na região ali mais ou menos do Farol do Mucuripe, que chamava Reduto de São Luís. E recentemente estudos arqueológicos foram ou estão sendo feitos naquela região e algumas coisas estão sendo encontradas e coisas muito interessantes que ajudam a contar a nossa história aqui da colonização do Ceará e principalmente a história aqui da região de Fortaleza. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai ter algumas informações, algumas coisas sobre esses fortes, sobre esses redutos que havia aqui em Fortaleza, principalmente, né? Por que eles foram construídos, por que eles foram abandonados em algum momento histórico na nossa história, e algumas perguntas que a gente ainda tem para serem respondidas e talvez sejam respondidas com essas escavações arqueológicas que estão sendo feitas na região do Farol do Mucuripe. Então, acho que vai ser bem interessante e a gente vai conhecer um pouco mais da história dos fortes aqui de Fortaleza, inclusive aquilo que eu chamo do forte desconhecido ou forte esquecido que houve aqui em Fortaleza, que é o Reduto de São Luís. Então vamos lá, que eu acho que vai ser bem interessante. Vamos lá. Então, se a gente for ver na nossa história, a capitania do Ceará, né, ela foi entregue nas capitanias hereditárias para o Antônio Cardoso de Barros, nunca pisou aqui, e ficou abandonada por muito tempo, e ela servia muito mais de passagem, justamente da capitania de Pernambuco até a capitania do Maranhão. Era um ponto de parada, né, dos navios, do que para ser uma capitania que fosse colonizada, que fosse explorada e tal. O primeiro colonizador, Pedro Coelho de Souza, né, tem a história de que ele construiu o forte na Barra do Ceará, né? Depois o Martins Soares Moreno, que construiu também outro forte, o Forte São Sebastião, na região da Barra do Ceará. Mas o núcleo original de Fortaleza, que cresceu, acabou crescendo, as muralhas, a sombra das muralhas do forte, né, foi o núcleo a partir de 1649, depois da construção de um forte que chamava de Schonenbock, um forte feito de madeira, de pau a pique, né, feito por uma pessoa que veio da região de Pernambuco, Matthias Beck, que veio em nome da Holanda, né, e que veio aqui em Fortaleza justamente procurar as supostas minas de prata que supostamente haveria na Serra de Maranguá, Peratã e tal, e que nunca encontrou. Ele ficou aqui de 1649 até 1654. Em 1654 ele entregou esse forte a um português que chama Álvaro de Azevedo Barreto, que foi quem trouxe a imagem de Nossa Senhora da Assunção. E quando ele entregou esse forte, já em 1654, até o Matthias Beck ele tinha sofrido com falta de recursos, né? Aqui os holandeses pararam de enviar recursos para ele aqui. Então o forte ele já estava bem deteriorado, essa construção que tinha sido feita originalmente pelo Matthias Beck, inclusive trazendo alguns materiais que ele acabou trazendo lá da região da Barra do Ceará para ajudar na construção do forte. Esse forte, essa construção, o Schonenbock, já estava muito deteriorado, mesmo nessa época que o Álvaro de Azevedo Barreto, em 1654, tomou posse. E Fortaleza, nessa época, no século XVII, ela não era a principal cidade aqui do estado, era um porto de passagem, né, principalmente para a região que ia para as pessoas que estavam indo em direção ao Maranhão, até porque naquela época a principal indústria que estava começando a surgir aqui no Ceará, e na verdade o primeiro vetor de colonização do nosso estado foi a indústria do charque, né? A indústria do charque, a indústria da carne, estava sendo paulatinamente expulsa da região leste do Nordeste, que era a região que produzia cana-de-açúcar, justamente para não competir no mesmo território, né? Então esse gado estava começando a ir adentrando os sertões no sentido do Piauí, do próprio Maranhão, e no meio desse sentido tem aqui o estado do Ceará. Então a colonização do estado do Ceará ela começou do sertão para o litoral, principalmente por conta dessa indústria do charque. Aliás, essa indústria do charque é um fio condutor para essa história dos fortes, ou para essa história que mostra que os nossos fortes eles não eram muito bem conservados naquela época, até porque não havia motivo para conservar esses fortes, até porque Fortaleza não era uma cidade muito importante na época aqui no estado. As principais cidades ficavam no interior do estado e na foz do rio Jaguaribe, justamente para conduzir essa carne de charque que era produzida, e aqui era um território muito bom para produzir essa carne de charque, justamente porque era seco, porque era quente, o clima era favorável para fazer essa indústria do charque, e essa indústria do charque, essa carne saía pelo rio Jaguaribe e ia alimentar os escravos que havia nas plantações de cana no litoral leste do Nordeste do Brasil.
Essa indústria do charque, ela só foi deteriorada, só saiu aqui do Ceará, principalmente, após a grande seca dos 3/7, né, de 1777. Aliás, tem até a história de um açoriano, o José Pinto Martins, que não tem nada a ver com o piloto Pinto Martins, né? José Pinto Martins era um açoriano e ele fez fortuna aqui no Ceará com essa indústria do charque, né? Ele era um comerciante muito hábil, ele produzia charque também. E com essa seca dos 3/7, em 1777, ele acabou tendo que migrar essa indústria que ele tinha para o sul do país, lá para a região do Rio Grande do Sul. Ele acabou fundando algumas cidades importantes, como por exemplo a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então José Pedro Martins, ele estava aqui no Ceará e daqui foi para o sul para fundar essas cidades. Mas é legal porque essa indústria do charque, ela é um fio condutor para essa história dos nossos fortes aqui de Fortaleza, que a gente vai contar. 59 anos depois da tomada de posse do Forte Schonenbock, do rebatismo do forte para Fortaleza da Nossa Senhora da Assunção, pelo português Álvaro de Azevedo Barreto, então 59 anos depois, em 1713, a gente tem um relato do primeiro engenheiro português que veio aqui na capitania do Ceará para fazer algum relatório sobre o forte. Então, esse primeiro engenheiro chamava Diogo da Silveira Veloso. Ele veio aqui em 1713 e ele escreveu alguns manuscritos justamente dessa vistoria que ele fez nas fortificações e nos redutos da capitania de Pernambuco e suas anexas. É bom lembrar que naquela época a capitania do Ceará era ligada à capitania de Pernambuco. Então o último forte visitado nessas vistorias que ele fez, o Diogo fez, para escrever esse manuscrito, foi justamente o forte da capitania do Ceará Grande, aqui em Fortaleza. Fortaleza lá que a gente tem na região que hoje está a 10ª região militar, né? E que segundo ele estava distante do Recife 250 léguas. Então o Diogo da Silveira, ele veio e descreveu o forte, e essa descrição dele é muito interessante, eu vou abrir aspas aqui para ele. Era um forte construído de pau a pique, tinha uma forma quadrada de 4 baluartes inteiros, muito pequenos, sem régua, ou seja, sem nível e sem medidas feitos. Esse forte tinha sido construído em 1649, né, pelo Matias Beck, mas ele já estava, né, num estado de conservação muito ruim. E, aliás, ele já estava muito ruim quando o Álvaro de Azevedo Barreto tomou posse do forte em 1654. Imagine em 1713, né, 59 anos depois de 1654. Então, para o Diogo, esse forte não tinha sido desenhado por um engenheiro, e não foi mesmo, né? E a sua principal serventia era de domesticar os índios que estavam aqui nessa região e também tentar impedir o ataque de piratas. Ele veio para cá, né, e a ideia dele era construir um forte, né, de pedra e de cal, mas ele viu que não tinha muita razão de construir não, porque ele achava que ia gastar muito dinheiro, era muito longe, teria uma dificuldade imensa de chegar por terra e mar com esses materiais que ele ia precisar para a construção desse forte, e ele achou importante fazer uma reforma no pau a pique, né, uma reforma colocando madeira, mas não fazendo de pedra e cal de jeito nenhum, né, por conta dessas coisas que eu já falei. E ele ainda escreveu no relatório dele que seria inútil e desnecessária todas aquelas construções que não se fazem conseguir um fim para que se mandam fazer. Para Veloso, havia 3 razões principais de fazer uma reforma, não fazer uma construção de um novo forte com pedra e cal. A primeira razão seria para fazer a defesa de alguma barra, porque tinha a barra do Rio Ceará ali perto, né? Segundo ele, a barra do Rio Ceará não era a mais importante na época, mas a mais importante era a barra do Rio Jaguaribe, justamente pelo comércio e o transporte dessa carne do charque, mas que ficava longe aqui da região de Fortaleza, né? A segunda razão seria impedir o desembarque de pessoas inimigas, né? Mas ele acreditava que isso não fazia muito sentido também não, porque esse desembarque ele poderia ser feito, na verdade, em qualquer enseada da costa que não tinha proteção de um forte, né? Não ia ter forte construído em toda a enseada aqui do litoral do Brasil, né? E a terceira seria defender a povoação. Mas ele falou assim, defender a população se houver população. Segundo ele, esse relato é impressionante. Em 1713, né? Não havia razão de defender um núcleo aqui em Fortaleza, porque só havia 5 casas de barro, cobertas de palha, cujas riquezas constam de uma rede, um cachimbo e um banco Siuá. Essa foi a incrível descrição do Diogo aqui de Fortaleza em 1713. E ele achava também, o Diogo, que com o tempo aqui, a sombra da Fortaleza, as pessoas não iam querer morar aqui não. Ele dizia que as pessoas que vinham para a capitania
aqui na capitania não tinha outro negócio a mais que não fosse a criação de gado, né? Então, as pessoas que vinham aqui para a capitania não vinham para morar em Fortaleza, mas vinham para chegar nos longínquos sertões. Para o Silveira Veloso, quem seguia ao Ceará não ia para morar, não vinha para morar, tampouco para garantir pouso na vila. Isso aqui eu estou falando segundo ele. Mas sim para os sertões em busca dos currais que estão 50, 100, 200 léguas pela terra dentro. Isso aqui fecha aspas, né, pro Diogo. E o que eu acho interessante também nesses relatórios, inclusive do Diogo, é que nenhum deles citou ou cita até o momento os fortes que havia na região da Barra do Ceará, né? Então, o Diogo ele falava que nessa fortaleza que havia aqui, a fortaleza de Pau a Pique, né, que era o Forte Schonenbock, fortaleza Nossa Senhora da Assunção, ela também, as madeiras dela já que estavam segurando a artilharia, que estavam segurando os canhões, também já estavam todas deterioradas e todas incapazes. Eu acredito que alguma reforma tenha sido feita e em 1746, ou seja, 33 anos depois desse primeiro relatório, veio um outro engenheiro que chamava Luiz Xavier Bernardes. Ele veio aqui, à capitania do Ceará, com a missão de retificar de novo o forte de madeira da Vila de Fortaleza. Essas anotações do Luiz Xavier Bernardes, que era um engenheiro, principalmente sobre o estado de ruína dessa fortificação que havia aqui, elas corroboram aquelas primeiras observações do Diogo de Silveira Veloso de 1713. Ou seja, eu acredito que houve alguma reforma nesses anos, mas que com o passar dos anos, 33 anos depois, a reforma acabou se deteriorando também, sem as condições adequadas de manutenção da obra, não é? E como Fortaleza também não era uma vila muito importante na época, havia também, eu acho que o abandono da própria construção. Então o engenheiro Luiz Xavier Bernardes ele vistoriou esse forte arruinado, propôs a edificação de um novo forte e anotou o que viu na costa, né? No sertão, ele descreveu que havia um relato de algumas pessoas que tinham encontrado faíscas de ouro em algumas regiões, algumas serras aqui do Ceará, mas que ele ia conversar com pessoas para ver onde é que tinham sido encontradas essas faíscas e tal, e isso aí acabou e nunca mais ele escreveu nada sobre isso. Mas no litoral, em 17 de novembro de 1746, ele escreveu esse relatório sobre essa vistoria da fortaleza que havia e o projeto de uma nova fortaleza aqui na capitania do Ceará. Ele anotou locais para possíveis ancoragens entre o Rio Grande do Norte e o Ceará e tal, e fez um mapa, né? Tinha uma planta da costa, a planta da costa do Ceará que ia da ponta do Mucuripe até a foz do riacho Jacarecanga. No litoral leste do Ceará, esse engenheiro ele observou primeiro a foz do Rio Jaguaribe, né, que era a mais frequentada, segundo ele, de barcos, isso em 1746, que vão ao negócio das carnes. Você vê que, né, o charque é desse fio condutor. E ordinariamente dão fundo em um lugar chamado Retiro. Mas segundo ele, ainda assim, ele identificou a impossibilidade da construção de uma fortaleza naquela região do Jaguaribe, porque não era possível a ancoragem de navios de maior porte, por ser lodo e em outras partes pedras, segundo ele, né? A 15 quilômetros da embocadura do rio Jaguaribe, encontrava-se um povoado que chamava Portos dos Barcos. Esse povoado ele foi elevado à condição de vila, a vila de Santa Cruz do Aracati, em 1748, justamente por conta do charque, né? E por conta da aplicação da justiça. Então, depois de ver essa foz do Rio Jaguaribe, ele fez algumas considerações sobre a enseada do Mucuripe. Na visão do engenheiro, a situação do Mucuripe era mais adequada para a implantação do forte. Então, Luiz Xavier Bernardes ele relatou que para a segurança e para o recolhimento dos soldados havia sido construída uma estacada de madeira, né, segundo ele, com o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E também tinha uns quartéis de terra que eram guarnecidos com 7 peças de campanha, 7 canhões, né? E de acordo com o Xavier Bernardes, que veio em 1746, né, essa construção de madeira ela tinha sido já construída e reconstruída várias vezes, e na ocasião dessa vistoria, em 1746, o forte encontrava-se totalmente em ruína, sendo impossível fazer uma planta. Tudo não passava, segundo ele, de uns quartéis quase destruídos e de uma cadeia de pau a pique. A documentação real que a gente tem reafirma o estado de ruína em que se encontrava a fortificação da vila de Fortaleza e o povoado, além da ausência de engenheiros aqui na capitania.
você vê, né, que por conta da indústria do charque, a cidade de Fortaleza, essa região do litoral, não era muito apreciada. A região do Aracati, a região do Cambuci era muito mais apreciada, né? Então, o engenheiro Luiz Xavier Bernardes, ele apresentou a planta da costa do Ceará Grande, que ia da ponta do Mucuripe até o Riacho da Jacarecanga, com o trecho correspondente que correspondia à enseada do Mucuripe, né? Em detalhe, nesse desenho, trazendo a proposta de um novo forte, uma nova construção de um novo forte. E a fortaleza proposta por Xavier Bernardes, ela não ia ser construída no local onde está a 10ª Região Militar hoje, mas sim na região do Mucuripe. Seria construída de pedra e cal, circundada por um outro muro de madeira, né? Ia ter umas reentrâncias para colocar os canhões e tal. Era uma construção bem mais robusta do que o forte que havia de pau a pique na região hoje que a gente tem a 10ª Região Militar. E no relatório que ele fez, como ele sabia do relatório do Diogo, que disse que não compensava construir de pedra e cal porque não havia esse material, aí ele escreveu assim, ó, não obstante dizer que naquelas partes, ou seja, aqui nessa região, não havia pedras de cal e de alvenaria, a igreja da vila estava sendo fabricada com esse material retirado da praia. O engenheiro Xavier, né, ele informou que não havia mestres pedreiros aqui em Fortaleza, mas que a obra dessa igreja estava sendo tocada por um preto que seguia as normas do vigário. Isso aí segundo, né, escrito nesse relatório. Diante da situação, ele ofereceu os serviços dele de engenheiro para a execução dos quartéis e da igreja, né, e da cadeia também. Ao preço, aí ele bota o preço dele de 8.000 réis a braça, 2 tostões o palmo de cantaria e 4 patacas a vara do lajido. E a gente não tem nos relatórios, a gente não sabe se ele tocou essas obras ou se essas obras não foram tocadas por esse profissional, né? A gente não sabe quem foram os profissionais que tocaram essas obras, tanto da igreja, da primeira igreja, né, de São José, e dessas outras construções. Em 1801, ou seja, 50 anos depois da vistoria do Luiz Xavier Bernardes, aí veio um outro engenheiro aqui que chama Francisco Xavier Torres, também Xavier, né? Mas Francisco Xavier Torres, que apresentou um novo relatório sobre o estado dessas fortificações que havia aqui em Fortaleza, principalmente nessa região aqui do Mucuripe. Então, em 1º de janeiro de 1801, o Xavier Torres, ele enviou esse ofício ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. Esse secretário chamava Dom Francisco de Souza Coutinho. E ele descreveu, o Xavier Torres, né, a vistoria que ele fez nas fortificações aqui na vila de Fortaleza e no reduto de São Luís, que era uma fortificação que ficava na enseada do Mucuripe. Isso aí é um dos primeiros documentos, 1801, que a gente tem sobre esse reduto. A gente tem outros documentos que falam dos militares que ocupavam lá, mas um primeiro documento que fala realmente que havia esse reduto. Então, na descrição, o Xavier Torres, ele falava que o forte da vila estava em ruínas, isso em 1801, e que foram construídos de terra de faxina, não passando de um simples parapeito sem canhoneiras, ou seja, sem aqueles lugares para colocar os canhões. Ele dizia que o forte era voltado para o mar, os canhões também estavam arruinados e achavam-se, segundo ele, a barbeito da fortificação. Eram 7 peças, uma de bronze de calibre 7, 5 de ferro de diferentes calibres, né? A saber, tinha uma de calibre 9, outra de calibre 8, 3 de calibre 6 e uma de calibre 5. Todas as peças, todos os canhões estavam bastante deteriorados e a pequena fortificação servia unicamente para defender o desembarque na praia fronteira, na praia que ficava à frente, né? Então o Castro ele assevera que essa planta quase quadrada tinha 160 palmos de frente e 135 palmos de lado, né? Isso dá em torno de mais ou menos uns 20 metros de frente, não, 35 metros de frente por 30 metros de lado. Considerando essas dimensões que eram reduzidas, né, consideradas para um forte na época, Castro acrescentou que a construção era um mero reduto, ou seja, segundo eles, a classificação dele não era nenhum forte, né, era um reduto. Já no Mucuripe, segundo o Xavier Torres, o reduto de São Luís era um octógono regular com 20 palmos de extensão em cada lado. Ele consistia de um parapeito, de estacas grossas, pregadas no chão, em uma só ordem, isso aí segundo o relatório dele, né? E eles perfaziam esse parapeito à grossura do mesmo parapeito, essas estacas. De frente ao mar, havia 5 ângulos, com uma canhoneira. E na direção oeste, setor voltado à enseada, havia 3 peças de calibre 3, 2 de bronze e uma de ferro. Todas
com os ouvidos arruinados. Para a parte da terra, 3 ângulos formavam a sua goleira com o quartel, onde se acomodava a tropa. Nessa região do Reduto de São Luís, o Francisco Xavier Torres ele defendia a necessidade da construção de uma fortificação permanente, porque ele achava que aquela região dominava a entrada da enseada do Mucuripe e que o Mucuripe, segundo ele, era o melhor ancoradouro e que protegia as embarcações dos ventos provenientes da direção leste. A crítica que havia para a construção desse forte lá no Mucuripe era a distância de aproximadamente meia légua entre esse forte, né, lá do Mucuripe, e realmente o porto de desembarque que ficava de frente à vila, ali na região mais ou menos do Poço da Draga, né? Esse fortinho, o Reduto de São Luís, ele era muito importante aqui, principalmente para avisar para a vila os navios que estavam chegando e tal. Além disso, o Francisco Xavier Torres ele propôs a construção de um paiol de pólvora, porque o existente ficava dentro do aquartelamento da vila, em um armazém que se guardavam espingardas, balas e todos os gêneros da Fazenda Real. Então ele defendeu a construção de uma casa, um local, um paiol próprio só para pólvora, fora do núcleo, e porque aí não ia ter um perigo grande de explosão, porque se tivesse uma explosão não ia ser dentro do forte, né? Mas se houvesse uma explosão, ia ser fora do forte, né? Esse paiol de pólvora, né, tem alguns mapas que mostram mais ou menos onde seria a localização dele, e aí há dúvidas também se ele seria onde hoje é o passeio público, né, que era chamado Campo da Pólvora, ou se era mais próximo à região de hoje onde está a estação João Felipe, né, a estação em 1799, né, ocorreu o desmembramento das capitanias, né, da província de Pernambuco do Ceará. Houve aquela história do ataque pirata, um ataque que é bem documentado aqui na história de Fortaleza, né? Eu já fiz até um episódio sobre isso. E em 1812, chega aqui no Ceará um engenheiro que chama Silva Paulé, nome de rua aqui em Fortaleza, famoso, né? Então o Silva Paulé ele foi encarregado de cartografar aqui a capitania, e quem fez isso foi o governador Sampaio, né? Ele incumbiu ele de desenhar com exatidão o litoral cearense, segundo o governador, registrando de maneira positiva a posição geográfica da costa. Então, Silva Paulo ele desenhou inicialmente a carta da capitania do Ceará e da costa do Ceará correspondente, né? E quem tinha mandado ele fazer isso era o governador Manuel Inácio de Sampaio. Isso ele fez em 1813. E em 1816, o governador Sampaio pediu também para ele fazer a execução de uma carta geográfica de toda a capitania e não apenas da costa. Em 1825, o Silva Paulo ele apresentou o projeto da nova fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, da capitania do Ceará. Então esse projeto seria um projeto muito interessante, é basicamente o projeto que a gente tem hoje. Ele está incompleto porque não foi feito a metade de trás, mas foi feito a metade da frente desse projeto, e é o que a gente tem hoje, aqueles muros que a gente tem, aquelas muralhas brancas que a gente tem e que a gente reconhece como a 10ª região militar, né? Então você vê que essas histórias dos fortes aqui de Fortaleza são muito interessantes. A gente tem a história dos fortes lá da Barra do Ceará, né, que a gente não sabe mais ou menos a localização exata desses fortes, né, do Forte São Sebastião, da fortaleza do Forte de Santiago, né, que foi construída, do Fortinho de São Tiago, que foi construído pelo Pedro Coelho de Souza, e do Forte de São Sebastião, que foi construído pelo Martim Soares Moreno. Então a gente não sabe mais ou menos onde é a localização, a gente tem mais ou menos uma ideia, mas não foram feitos estudos arqueológicos naquela região. Esse projeto do Silva Paulo ele foi construído, pelo menos parcialmente, né? E essa fortificação e o quartel, eles foram registrados por Reis Carvalho, pintor da Comissão Científica de Exploração, a Comissão das Borboletas, que veio aqui para o Ceará entre 1859 e 1861. Em fevereiro de 1859, por ocasião da chegada e do desembarque dessa comissão científica, o Reis Carvalho fez uma aquarela da fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, na feição mais aproximada de que se conhece daquela realizada pelo Silva Paulé. Nessa aquarela, que é denominada Vista Exterior da cidade de Fortaleza, que foi copiada a bordo do vapor Tocantins, em que o pessoal da comissão estava, né? A gente pode ver os 2 baluartes, a cortina da fortificação e no último terço da imagem, né? A gente consegue, vou colocar essa imagem aí. E é interessante porque essa história das fortificações aqui de Fortaleza é muito interessante, né? A gente tem as fortificações lá da Barra do Ceará, né? O Fortinho de Santiago, do Pedro Coelho de Souza, e o Fortinho de São Sebastião, do Martim Soares Moreno.
Esse fortinho de São Sebastião, a gente tem, inclusive, gravuras, né, de 1645, do Franz Prost. Franz Prost ele nunca veio aqui no Ceará, mas tem gravuras dele mostrando, inclusive, a tomada desse forte, inclusive uma batalha que houve nesse forte, né, talvez a tomada feita pelo Gedeon Morris em 1637. Esse forte acabou sendo destruído, sendo desocupado, e quando o Matias Beck veio aqui para Fortaleza, em 1649, ele acabou construindo um novo forte, as margens do Pajeú, do Riacho Pajeú, naquela colina que chamava Marajaitiba, né? Mas, como a gente viu, como a colonização do Ceará foi de dentro para fora, ou seja, foi do sertão para o litoral, aqui no litoral não havia coisas muito importantes do ponto de vista econômico, esse forte ele foi abandonado várias vezes, né? E a cidade, a vila de Fortaleza, era uma cidade muito pequena, não era a cidade mais importante, mas tinha essa enseada do Mucuripe, que era no litoral do Ceará uma enseada muito legal para o ancoramento de barcos, principalmente barcos de maior porte, né? Nem a Foz do Jaguaribe, nem na região de Camusim você teria um porto com um calado como tem aqui a região do Mucuripe. Então a gente vê nesses relatórios que houve nesses anos todos, né, que foram mandados aqui, desses engenheiros que foram mandados aqui, esse abandono que houve em Fortaleza, né, e essa história que foi por muito tempo esquecida, né, e várias perguntas que continuam, né. Por exemplo, o Farol do Mucuripe. O Farol do Mucuripe ele é de 1840, a construção dele começou em 1840, terminou em 1846, né, na época da escravidão ainda do Brasil aqui. Será que o Farol do Mucuripe ele foi construído em cima das ruínas desse reduto de São Luís? Ou será que o reduto de São Luís era um pouco mais ao sul, ou um pouco mais, era perto da região do Farol do Mucuripe? Então estão sendo feitas escavações lá. Escavações arqueológicas na Barra do Ceará, acho muito difícil serem feitas agora, né? Até porque é uma região que está já extremamente habitada, a densidade demográfica muito grande, né? E não sei se vale a pena. E talvez escavações seriam interessantes fazer na região da própria, principalmente naquele estacionamento ali da 10ª Região Militar, porque ali pode ser que haja algumas estacas, algumas coisas ainda das paliçadas que foram destruídas com o tempo, né, desde a construção de 1649 do Matias Beck. Então, acho que é interessante a gente ter o conhecimento dessas fortalezas que a gente ouve, que a gente teve aqui em Fortaleza, né? E principalmente agora esse reduto, essa redescoberta do reduto de São Luís, dessa fortaleza, desse fortinho que a gente, desse reduto, né, que é um forte pequeno que a gente tinha lá na região da enseada do Mucuripe. Esse reduto era muito importante justamente para essa comunicação. Você tem que lembrar, naquela época não tinha rádio. Então, quando o navio estava passando aqui próximo da enseada do Mucuripe, para avisar a cidade, tiros de canhão eram disparados lá do reduto de São Luís, e o pessoal aqui da cidade, né, lá do centro da cidade, ficava sabendo que estava vindo algum navio. Esse navio ele tinha que responder pelos códigos navais da época, tinha que responder esse tiro de canhão, né, para saber se era um navio amigo ou se era um navio inimigo. Havia também as bandeiras. No reduto de São Luís havia um mastro muito grande para bandeiras, então tinham bandeiras vermelhas ou amarelas, dependendo da posição que o navio estava chegando. Se o navio estivesse chegando do norte para o sul, era uma bandeira amarela. Se estivesse chegando do sul para o norte, era uma bandeira vermelha, né? Então tem toda essa história que aconteceu aqui. A gente tem algumas imagens e tem esses relatórios que estão disponíveis nas bibliotecas, principalmente nas bibliotecas portuguesas, e que falam um pouco dessa nossa história, né? Então acho que foi muito interessante, vai ser muito interessante, vão ser muito interessantes esses achados arqueológicos que serão feitos com certeza nessa região do reduto de São Luís, do Farol do Mucuripe, e a gente também torce para a revitalização daquela área, né? O Farol do Mucuripe ele está no símbolo do nosso estado, e não merece estar na condição de destruição que ele está, como está hoje. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!